e nos predadores. Né? Então, essa questão do custo que custar, ela vem um pouco da forma do homem, como ele faz as coisas. Ou seja, ele é muito imediatista, ele quer resultado muito rápido. Então, uma ação para subir um ponto ou 10 centavos de dólar, ele faz um esforço descomunal e ele não avalia bem a consequência daquilo. Por quê? Porque o homem tem a capacidade de empatia muito menos desenvolvida, melhor, a empatia muito menos desenvolvida do que a mulher. A mulher, não importa o que digam, mas ela, pela própria evolução antropológica, ela é mais sensível, ela é mais intuitiva. Isso por quê? Porque ela tem o hemisfério direito dela não tão bloqueado pelo esquerdo, que é o lado racional. O homem, por ser predador, por ser imediatista e por usar muito mais a razão do que a emoção, ele bloqueia as intuições. E isso interfere muito nas decisões e nas consequências dessas decisões que eles tomam. Eu tive o carinho de almoçar com um grupo de amigas, com uma deputada federal, Mara Gabile, que é nossa amiga também, né? E podemos ouvir dela, quer dizer, quantas emendas ela já teve a oportunidade de fazer nos projetos, né? No sentido de colocar a acessibilidade, né? E projetos importantes. Então, tudo isso nos dá força para seguir. Rui, obrigada por participar. Recebemos outra mensagem do Soares. Que acha do Brasil? Está caminhando a passos largos ou não na administração Dilma? Me diga quem é você, Dr. Dalton. Você é idealista ou empresário moderno hoje em dia? Eu diria que eu sou realista dentro da minha realidade, né? Não idealista, eu diria assim. É claro que a gente idealiza coisas, né? E se você não consegue fazer com que isso seja replicado para as pessoas, você fica em você mesmo. Então, eu tenho alguns ideais, alguns objetivos meus, e eu procuro fazer com que eles obedeçam à sustentabilidade, ou seja, não sejam predatórios, né? E não passem por cima de ninguém. E é por isso que eu gosto muito desses temas, desses seminários sobre inteligência emocional, desenvolver esse assunto dentro das organizações, em grupos de pessoas, que é justamente para você tentar achar o equilíbrio entre a inteligência, entre a razão e a emoção. Quando você achar o equilíbrio entre essas duas coisas, você consegue ser um idealista de si mesmo, né, dos seus objetivos. Né? E se você conseguir levar isso para as pessoas, que bom, se for bom para elas também. Então, mas eu acredito que o mundo, desenvolvendo essas técnicas como a inteligência emocional, as empresas, as organizações, o comércio, o dia a dia nos seus relacionamentos, o mundo tende a melhorar. Eu tenho reparado, por exemplo, que nos comerciais de televisão, tem um que mostra os pelos de uma pessoa ficando em pé, vendendo produto, ou seja, a pessoa se arrepiou. O outro dizendo, nós fazemos automóveis com paixão. Aí a outra diz assim, o automóvel, eu estou apaixonada por ele. Eles estão usando muito a emoção na propaganda. Por quê? Porque ser consumidor hoje é predatório. Eu não quero ser mais consumidor. Porque consumidor é uma coisa que eu consumo e estou destruindo o tempo todo. Né? Eu quero ser um cliente, não quero ser mais consumidor. Eu quero fazer parte da sustentabilidade do planeta. Eu não quero ficar consumindo e destruindo as coisas. Isso é tão importante, gente, porque o lixo que a gente gera, que a gente fica comprando bobagem para gerar mais lixo, a gente tem que repensar o nosso modo de consumo. Olha, eu já recebi um sinalzinho de que só faltam 5 minutos. Só temos 5 minutos. Eu agradeço a participação e gostaria que nós comentássemos sobre o chefe problemático, né? Porque ele ainda existe, ele ainda está aí, né, convivendo com muita gente, agressivo, autoritário, mal-humorado, impaciente, falando alto, com palavras inadequadas e até palavrões, provoca
medo e ansiedade, né? Quer dizer, o medo você citou, mas também tem a ansiedade, né? Entretanto, Dalton, na sua opinião, como transformar a situação? Como lidar com eles? Eu vou considerar que você está numa ilha do Pacífico e trabalhando na única empresa onde você só pode ganhar aquele salário e comprar naquela ilha o seu sustento. Ou seja, não tem outra alternativa, porque fica mais fácil. Porque senão eu posso dizer, muda de emprego, cai fora, deixa esse cara falando sozinho, alguma coisa assim. Mas imagina que você está lá na ilhota do Pacífico e não tem saída, você não escapa daquele cara. Na minha opinião, e se você for uma pessoa inteligente emocionalmente, você consegue não dar mais ouvidos. Difícil. Porque o que acontece quando a pessoa te ofende? Em primeiro lugar, vem a intenção dela te ofender e você sente que ela quer te atingir. Então, independentemente do que venha, você sabe que já vai ser tocado em algo que você não gosta. Ora, se eu diminuir a quantidade de coisas que eu não gosto, por exemplo, procurar não me afetar, cada vez menos ele vai conseguir me atingir. Então, como é que esse cara me atinge? Fica me cobrando o dia inteiro o negócio que eu estou fazendo. E eu, para responder a ele, eu acabo discutindo. Muda o comportamento. Quando o cara cobrar, fala, vai sair no horário. Você vai ficar louco, porque ele vai continuar cobrando. Você fala, vai sair do horário. Vai sair no horário. Não entra na discussão. Vai chegar um momento que ele vai cansar. Porque o único dado que vem de você, o trabalho vai sair no horário. Eu não passei informação, né? Na verdade, você não colocar a lenha na fogueira. Porque aí gera outro tipo de coisa dentro dele, e você reage, e aí pela sua reação ele fala, opa, aí vai para cima de novo, e você reage mais ofendido e tal. Aqui não sai disso. Muda o comportamento. Seja o mais sucinto possível. Olha, uma das regras da inteligência emocional é você dizer o que está sentindo em 3 palavras. Em vez de você ficar reclamando comigo, porque eu estou correndo muito com o carro, que a gente pode morrer, que pode bater, porque você assiste a televisão, tem um monte de acidente e tal, a taxa de acidente no Brasil, você diga assim, estou com medo. Não há como o cérebro do outro não perceber o que você acabou de dizer. São 3 palavras, no máximo, para dizer o que está sentindo. Então, se você conseguir, com 3 palavras, dizer o que do chefe, responder a pergunta do chefe, ótimo, e fique naquelas 3. Com o tempo ele cansa. E com o tempo você começa a dar risada por dentro. Porque está vendo que ele está tudo atrapalhado. Transforma isso numa grande brincadeira. Você ter paciência e treinar. Mas é perfeitamente possível você controlar dentro de você as suas reações de um chefe maluco desses. Ótimas dicas no programa de hoje. Dalton, eu gostaria que você deixasse o seu site, como é que as pessoas podem se comunicar com você. O site ele tem lá, tem formulário de contato, então é muito mais simples de passar o endereço de e-mail. www.brcoaching.com.br www.brcoaching.com.br. No dia 6 de setembro também, se você me permite, a gente vai ter uma conferência sobre esse assunto, que é muito gostoso. No dia 6 de setembro, às 8h30 da noite, depois do rodízio, na Cognitus, que fica na Avenida Ibijaú 331, nono andar. Aonde fica a Avenida Ibijaú? A 3 quadras do Shopping Ibirapuera. É um parceiro nosso lá em Moema, que é muito gostoso, um lugar muito gostoso, e a gente faz essas reuniões, essas conferências periódicas. E o assunto do dia 6 de setembro é inteligência emocional. Vamos repetir, 6 de setembro, às 20h30. Na Cognitus, que é a Avenida Ibijaú 331, em Moema. Eu estou dando um telefone aqui, se eu posso passar. Por favor. 3578-5241. 3578-5241. Dia 6 de setembro. Dalton, muito obrigada pela sua participação. Acho que as pessoas também podem nos encontrar no Facebook, né? Dalton
no YouTube, no canal 2 do programa Mônica Sertã. Dalton, sucesso hoje sempre. Muito obrigada pela excelente entrevista, excelentes dicas. E a todos e a todas, uma semana feliz e abençoada. Obrigada.